primeiro a Timóteo, capítulo 1, do verso 18 ao verso 20. Assim diz o texto sagrado: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Vamos orar. Senhor, damos graças a Ti por reconhecermos que o Senhor está entre nós. A Tua presença é real, ela é verdadeira. Não obstante nós não podermos ver, nós não podemos sentir, mas nós temos pela fé a convicção que o Senhor está entre nós. E o Senhor, ó Pai, pelo Teu Espírito, nos capacita a ouvir o que o Senhor tem a revelar a nós através da Tua bendita palavra. Eu suplico que o Senhor me use como instrumento Teu para enriquecer, para fortalecer, para levar a Tua igreja a ter mais intimidade contigo através do conhecimento das verdades aqui reveladas. Eu suplico, Pai, que da Tua igreja, que o Senhor possa dar o discernimento para que eles possam reter no coração só o que vier de Ti. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Pois bem, como já foi dito, estamos dando aqui continuidade à nossa série de mensagens, tendo como base aqui a epístola de Paulo a Timóteo. Nós falamos em nossos sermões anteriores, do verso 3 ao verso 12, que Paulo, ele tratou sobre os falsos mestres, no qual estavam ali falando acerca de um falso evangelho. No caso ali eram judeus que haviam se infiltrado ali na igreja e estavam levando uma mensagem contrária à sã doutrina, contrária aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, contrária aos ensinamentos dos apóstolos. Na verdade, eles estavam até permitindo que os convertidos ali a Cristo, eles continuassem no caminho que eles estavam, mas eles estavam subvertendo o Evangelho, mostrando que havia necessidade de uns acréscimos a mais, que eles, não obstante seguirem a Jesus, eles deviam observar algumas regras impostas ali por eles. Isto, Paulo, ele fala do verso 13 ao verso 12, acerca desses falsos mestres com esse falso evangelho. Do verso 13 até o verso 17, Paulo, ele traz aqui algo pessoal, acerca da sua conversão, a sua condição, então, antes de aceitar a Cristo, e ele se vê como sendo o principal, o maior de todos os pecadores, mas Deus usou de misericórdia para com ele, e trouxe então a revelação em Jesus Cristo, e levou ele ao ministério. Paulo então reconhece a graça de Deus, tanto por ele se converter a Cristo, por ele também estar no ministério. O seu apostolado foi então pelo chamado, ordenado por Jesus Cristo, por isso que ele estava assumindo ali o pastorado. A partir aqui deste verso, do verso 18 em diante, Paulo ele volta-se para Timóteo e começa a admoestá-lo para que ele venha cumprir o seu ministério. Ele venha então admoestar a esses falsos mestres, ele vinha pregar ali a sã doutrina. Aliás, foi para isso que Paulo havia deixado Timóteo ali em Éfeso, para que ele se levantasse contra esses falsos mestres e pregasse a sã doutrina. Nós vemos isso no verso 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns
que não ensine outra doutrina. Pois bem, então vejamos aqui o que ele fala a partir do verso 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti. Esse mandamento no qual Paulo, ele exorta, admoesta a Timóteo para que ele voltasse, para que ele se lembrasse desse mandamento, se refere à pregação da palavra, se refere a ele ensinar a sã doutrina, se refere à proclamação da verdade. Foi essa admoestação que Paulo traz aqui a Timóteo. Olha, esse mandamento que foi te dado é o mandamento de você pregar a palavra, de você ensinar as escrituras sagradas, de você levar a igreja a ela ser edificada. Este é o seu compromisso enquanto líder da igreja. Este é o mandamento que te foi dado, ó Timóteo, enquanto pastor da igreja. Foi para isso que você fora instituído, que você pregue a palavra, que você anuncie as escrituras sagradas em contrário a esses falsos mestres. Atos, capítulo 6, o verso 4, nós vemos que quando houve ali a instituição dos diáconos, que levaram ali para que os apóstolos vierem se preocupar com a ação social dentro da igreja, ele então instituiu ali os diáconos para que cuidassem dessas questões. Mas Pedro então, ele diz, nós, diferente de estar trabalhando nessa área, nós, Atos capítulo 6, o verso 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. É esta a responsabilidade que é dada aos pastores, aos ministros, perseverarem na oração e na palavra. Paulo então admoesta aqui a Timóteo, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, segundo o que foi te ordenado, é este mandamento que eu requero que você venha cumprir, a ministração da palavra. Paulo, ele repete essa mesma instrução na sua segunda carta que ele escreve a Timóteo, mostrando o quão importante era este ministério. 2 Timóteo capítulo 4, o verso 1 e o verso 2 diz, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instas a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. É esse o mandamento, é esse o ministério, é essa a admoestação, é esta a exortação que Paulo dá a Timóteo, que ele pregue a palavra, que ele ensine a sã doutrina. Isso é interessante nós vermos aqui, que a única forma de nós combatermos então os falsos mestres, no qual eles haviam se infiltrado ali na igreja, a única forma para combater esses falsos mestres é ensinando a verdade, ensinando as escrituras sagradas de uma forma correta. O ensino constante da palavra de Deus, o ensino diário, ensinar as escrituras sagradas, ensinar a igreja, doutrinar a igreja, esta foi a fórmula, a única fórmula inclusive dada por Paulo para combater os erros e fortalecer a igreja. Não houve outro método, não houve outro meio, não houve outra maneira que Paulo ele deu a Timóteo para que ele pudesse combater os falsos mestres. O único método ensinado por Paulo a Timóteo foi: ensine as escrituras sagradas. Tito, capítulo 1, do verso 9 ao verso 13, diz: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O verso 13 do capítulo 1 de Tito: este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente, para que sejam sãs na fé. É através da doutrina, é através do ensino constante, é através do fortalecimento da igreja, pregando
a sã doutrina, que podemos combater então as heresias. Este foi o método, o único método dado por Paulo a Timóteo. E Timóteo, ele só iria conseguir cumprir o seu ministério a ele se aplicar ao manuseio das Escrituras Sagradas. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que buscar manusear as Escrituras Sagradas, sermos obreiros aprovados e ter condições de manusear, de aprender, de crescer através da sã doutrina. Paulo então, no verso 18, ele diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Essa palavra militar, ela é a mesma que foi usada por Paulo em Coríntios capítulo 10. E ali em Coríntios capítulo 10, o verso 4 e o verso 5, nós vemos que esses falsos mestres, esses doutores da lei fraudulentos, eles haviam levado alguns sofismas, doutrinas contrárias à palavra de Deus, e a mente então de alguns estava ali cauterizada, a mente de alguns estava ali cego em seu entendimento, por eles ensinarem falsas doutrinas. Paulo, ele usa ali a mesma palavra aqui no verso 18, como 2 Coríntios capítulo 10, o verso 4 e o verso 5, onde diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas no qual nós devemos lutar para combater a cegueira espiritual, para combater as falsas doutrinas, para combater o ensino que é contrário às Escrituras Sagradas. Agora, na mente das pessoas, essas pessoas que foram doutrinadas de forma errada, que aprenderam coisas contrárias à palavra de Deus, para nós então lutarmos no mundo das ideias, lutarmos para trabalhar na mente dessas pessoas, 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para a destruição dessas fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. É essa a arma que nós temos para libertar essas pessoas da cegueira espiritual, libertar essas pessoas do conhecimento errado acerca de Deus, esse sofisma, toda a mentira espiritual na mente das pessoas. A maneira pela qual nós devemos combater as heresias, o sofisma, o falso ensino acerca de Deus, é pelas Escrituras Sagradas. A nossa luta não é carnal, não é através de discussão, através de brigas, através de contendas. A nossa luta não é carnal, mas a nossa luta, ela é poderosa em Deus, para destruir essas fortalezas. Você tem uma arma, e essa arma que você tem, ela é poderosa, e ela é a única arma que ela pode destruir as mentiras, os sofismas na mente das pessoas. Ela é poderosa em Deus para destruir as fortalezas. Essa arma, ela destrói os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e leva cativa toda a mente ao conhecimento de Cristo, ou seja, é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, o verso 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é a arma, essa é a maneira no qual nós devemos lutar para combater a mentira, para combater o sofisma, para combater todo o engano, para levar as pessoas ao conhecimento verdadeiro acerca de Deus. É através da doutrina, é através da proclamação do Evangelho, é através do ensino da palavra de Deus. Por isso, nós aqui incessantemente vivemos proclamando a palavra de Deus,
quer aos domingos aqui no púlpito, quer na escola dominical, quer através dos cultos de doutrina. É essa a forma que nós edificamos a igreja, é esta forma que a igreja se fortalece. Este é o meio pelo qual a igreja pode ter intimidade com Deus, e esta é a forma também que nós podemos combater as heresias, pelo ensino das Escrituras Sagradas. Verso 19, ele diz: após ele exortar a Timóteo para que ele cumpra o seu mandamento, para que ele então lute usando essa arma espiritual que é a palavra de Deus, ele diz para ele conservar a fé. Conservando a fé. Conservar a fé se refere a conservar a sã doutrina, conforme ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Você conserva a sua fé quando você não sai da sã doutrina. Nós constantemente somos bombardeados por ensinos falsos, por igrejas que por vezes crescem de forma acelerada, mas com um falso evangelho, com um falso ensino, levando as pessoas não se edificarem em Cristo Jesus, não se edificarem pela palavra de Deus, mas igrejas que se incham, mas não estão fortalecidas nas Escrituras Sagradas. Por vezes nós somos tentados a mudar o nosso estilo, mudar o nosso meio, mas que Deus nos proteja dessa tentação e que nunca venhamos alterar o nosso compromisso de se firmar na palavra de Deus. Então, conservar a fé é conservar a sã doutrina, conforme ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 6, o verso 3 diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, essa pessoa deve ser afastada. Devemos nos afastar dessas pessoas. A única forma de nós crescermos é através das Escrituras Sagradas. Quando alguém se desvia da fé, é pelo fato de deixar o compromisso com a palavra de Deus. Da mesma forma, desviar-se da sã doutrina é o mesmo que apostatar da fé. 1 Timóteo 4, verso 1: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E como que essas pessoas vão apostatar da fé, vão deixar a fé? Ele diz: dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostatar da fé é quando deixam a sã doutrina, quando não se respaldam a sua vida, a sua fé, a sua comunhão com Deus através das Escrituras Sagradas. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Como eles vão se apostar da fé? Dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Paulo então exorta a Timóteo, aqui no verso 19, conservando a fé, conservando então a sã doutrina, não se deixando ser levado por um falso evangelho, não se deixando ser levado por qualquer outro tipo de doutrina, mas conserve a sua fé, ou seja, conserve a sua doutrina, a sã doutrina. Verso 19 ele continua: e a boa consciência é que ele seja um ministro de consciência íntegra e que tenha zelo equilibrado. Boa consciência é a sua integridade, é ter zelo, ele ter uma mente verdadeiramente comprometida com Deus, uma mente que tenha zelo por Deus, que tenha compromisso com Deus, é a sua boa consciência. Calvino, explicando então aqui esse texto, ele diz: sabemos que o tesouro da sã doutrina é inestimável, e nada há para se temer mais do que o risco de perdê-lo.
Aqui, porém, Paulo nos diz que a única forma de conservá-lo é conservando-a com a boa consciência. A forma pela qual você não deixa a sã doutrina é quando você conserva a sua boa consciência. Boa consciência é ter zelo, boa consciência é ter você integridade, é uma mente pura, é uma mente saudável. Ele continua no verso 19: a qual alguns rejeitando, ou seja, rejeitando essa boa consciência, rejeitando esse compromisso íntegro diante de Deus, rejeitando então esse zelo para com Deus, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Paulo ele cita então alguns que deixaram essa doutrina por não servir a Deus com uma mente pura e honesta, e como resultado disso eles fizeram naufrágio na fé. Nós somos constantemente exortados pela palavra de Deus: aquele que está em pé, cuide, não caia. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você escuta. Constantemente nós vemos pessoas postarem no nosso grupo que nós temos aqui na nossa igreja, mensagens que ouvem em outros lugares. Não vejo isso com maus olhos. Eu só peço que você seja como os bereanos, que você escute, mas filtre todas as coisas. Saiba que há necessidade de você conferir tudo de acordo com a palavra de Deus, que você realmente tenha consciência sobre a sua necessidade de firmar-se na palavra de Deus. Não se deixe ser enganado por pessoas que pregam um falso evangelho, mas confira tudo através das escrituras sagradas. Novamente Calvino, acerca desse texto, ele diz o seguinte: desse fato nós podemos aprender duas lições. Primeiramente, os mestres e ministros do evangelho, e através deles toda a igreja, são advertidos sobre como muitos deles devem sentir repulsa por uma falsa e hipócrita profissão da verdadeira doutrina, visto ser tal conduta castigada com extrema severidade. De acordo com Calvino aqui, nós devemos realmente nos enojar desses que pregam aqui uma doutrina contrária às escrituras sagradas. E Deus ele é severo em relação a punir a esses que deturpam as escrituras sagradas. Mas, continuando aqui, Calvino, em segundo lugar, o que nós podemos aprender esta passagem remove aquela dificuldade que perturba tantos, quando eles se deparam com alguns que uma vez professaram a Cristo e seu Evangelho, não só retornando às suas superstições anteriores, mas, pior ainda, se deixam fascinar por erros monstruosos. Com tais exemplos, Deus está publicamente vindicando a honra do Evangelho e publicamente declarando que não pode suportar que o mesmo seja profanado. Isto é algo que se pode aprender da experiência da própria época. Todos os erros que têm surgido na igreja cristã, desde seus primórdios, emanam desta fonte. A cobiça e o egoísmo, às vezes, têm extinguido o genuíno temor de Deus. Que possamos realmente nos respaldar tão somente nas Escrituras Sagradas. Que possamos ver o quanto Deus é severo, quanto Deus ele tem zelo pelo Evangelho, pela sua palavra, e que ela não deve de forma alguma ser deturpada. O verso 20: entre esses que se desviaram da fé, que deixaram a sã doutrina e fizeram então naufrágio na fé, entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. O que eu acho interessante aqui é que por vezes nós ficamos intimidados em relação a citar nomes de pessoas, e nós ficamos então intimidados em relação a isso. Mas o que nós vemos aqui é que
Paulo, ele cita, olha, este que estava ensinando doutrinas erradas, esses que fizeram naufrágio na fé, esses que estão perturbando a igreja, esses que trouxeram o evangelho contrário à sã doutrina, Emineu e Alexandre. Ele cita nominalmente, para que a igreja venha se resguardar, para que a igreja venha se proteger deles. Entendemos que essas pessoas eram notórias, eram conhecidas, e ele, pelo fato de citar o nome deles, eram pessoas conhecidas ali no meio cristão. Então a igreja foi resguardada, a igreja foi protegida deles. Há necessidade então de nós não temermos, mas denunciarmos aqueles que são os falsos mestres. Entre esses que deixaram a sã doutrina e fizeram naufrágio na fé, foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Quando nós olhamos então para esse versículo, uma pergunta que devemos fazer é: qual o objetivo de Paulo de entregar Emineu e Alexandre a Satanás? Com qual propósito Paulo ele fez isso? O texto então aqui nos responde: para que aprendam a não blasfemar, para que eles aprendam a não ensinar falsa doutrina, a não ensinar algo que é contrário à palavra de Deus. Paulo estava disciplinando-os com o propósito de impedi-los de continuarem blasfemando. A disciplina é uma necessidade para o bem-estar da igreja. A disciplina mostra aqui o zelo pela igreja, mostra aqui que o amor de Paulo em relação à igreja. Por isso a necessidade da disciplina, por isso a necessidade então de nós repudiarmos qualquer tipo de ensino contrário à sã doutrina. Paulo aqui, ele os entregou a Satanás, com qual objetivo? Para aprenderem a não blasfemar, mostrando zelo, mostrando cuidado, mostrando amor para com o corpo de Cristo. A expressão entreguei a Satanás é uma referência à excomunhão, ou seja, entregar aqui a Satanás implicava que eles seriam excluídos da igreja, implicava que eles já não eram mais membros da igreja, eles já não estavam mais debaixo da proteção da igreja. Lugar de comunhão, lugar de amor, lugar de orar uns pelos outros, lugar de se preocupar uns com os outros, lugar de cuidar uns dos outros. Esse Emineu e Alexandre já não fizeram mais parte da comunhão, do corpo de Cristo, da proteção, de estar agora debaixo da oração de uns pelos outros, ou seja, já não faziam mais parte da igreja. Eles agora pertenciam ao mundo, onde o príncipe desse mundo é o diabo. Por isso que ele disse: eu os entreguei a Satanás, ou seja, já não fazem mais parte da igreja, foram excluídos da igreja. É assim como Paulo orientou também a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, do verso 1 até o verso 13, nós vemos aqui Paulo, ele também excluindo um dos membros ali da igreja. Não vamos ler todos os textos, mas olha aqui o verso 4 e o verso 5, onde diz: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 5: seja este tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha o verso 13, 1 Coríntios 5, verso 13: mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Então, entregar a Satanás é tirar do meio da igreja, é fazer com que ele já não esteja mais debaixo da proteção, das orações, dos cuidados, do amor que temos uns pelos outros enquanto irmãos em Cristo. Reconhecê-lo agora não mais como membro da igreja,
esse que está ensinando uma doutrina falsa, esse que está pregando o evangelho conforme essa doutrina, que ele seja agora excluído. Tirai dentre vós a este iníquo. É o mesmo que Jesus ele ensinou em Mateus capítulo 18, o verso 15 até o verso 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Veja bem, nós estamos sujeitos a termos por vezes alguma dificuldade aqui nos relacionamentos. Caso isso ocorra, se algum irmão pecar contra você, que você vai e converse com ele. Esse é o ensinamento do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 18, verso 15 e 16. Vai e conversa com ele, e tenta se retratar, ou que ele também se retrate, mas tente administrar isso através de uma conversa, do perdão, do reconhecimento do pecado, da restauração. Mas há a possibilidade dessa pessoa não querer se retratar. O que você faz? Leva mais outra pessoa contigo, mais 2 testemunhas e mostra: olha, esse irmão aqui me fez o mal contra mim, ele me ofendeu, ele me caluniou, ele fez algo que não era contrário, ele pecou contra mim. Eu quis me retratar com ele, não quis conversa. Eu quero que vocês dois aqui sejam minha testemunha, que eu quero a reconciliação, eu quero a retratação, mas ele não está querendo. Vamos lá? Mateus 18, verso 15 e 16. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Resolveu o problema. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Ok? Você levou 2 testemunhas, mesmo assim ele não quis. Aí o que você faz? O verso 17: e se não as escutar, dize-os à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Você levou 2 testemunhas, ele não quis. Traz o caso para a igreja, para a assembleia, e nós vamos administrar isso enquanto igreja, para que ele seja ali exortado, repreendido. Mesmo assim ele está de coração duro, ele não quer a repreensão, não quer nem mesmo ouvir a igreja. O que você faz? Considera-o como gentil e publicano, ou seja, que ele seja tirado do meio da igreja, que ele não faça mais parte do rol de membros, que ele seja excluído. É o mesmo que Paulo fala aqui no verso 20: seja entregue a Satanás, visto que o diabo é o príncipe deste mundo. Ele agora é considerado uma pessoa mundana, ele não quer ser retratado, não quer ser confrontado com a verdade, ele não quer reconhecer o erro, não quer confessar o seu pecado, não pode então ser considerado um cristão, até que ele venha ao arrependimento, reconheça o seu erro, confesse o seu pecado, deixe o seu pecado, e aí ele pode voltar à membresia da igreja. Paulo então, ele diz aqui, Mateus, aliás, 1 Timóteo, ele diz: e entre esses que não têm uma consciência pura, fizeram naufrágio na fé, que ensina falsas doutrinas, entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, os quais foram disciplinados, foram excluídos do rol de membros, para que aprendam a não blasfemar. O juízo, ele precisa começar pela casa de Deus. 1 Pedro 4, verso 17: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. A igreja, ela precisa ser uma igreja com compromisso com a Escritura Sagrada, compromisso com a verdade, compromisso com Deus, zelo com Deus. E é o zelo para com Deus, e é porque tem compromisso com a palavra de Deus, que deve haver então a disciplina. Se a igreja não julgar a si mesma,
ela será condenada com o mundo, mas quando julga a si mesma, essa igreja, ela é disciplinada pelo Senhor. 1 Coríntios 11, no verso 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, para nós não sermos condenados com o mundo, para nós não termos o mesmo estilo de vida, o mesmo comportamento mundano dentro da igreja. Então nós devemos julgar, reconhecer aquele que traz uma disciplina contrária à sã doutrina, e é esse que traz um evangelho contrário às escrituras sagradas. Ele deve ser disciplinado, excluído do rol de membros, entregue a Satanás. É o que Paulo ensina aqui no verso 20. Terminando então esse texto, algumas lições nós podemos aqui aprender. A primeira: os líderes das igrejas são admoestados a ensinar a sã doutrina. Foi o que Paulo fala a Timóteo: este mandamento te dou, que conforme as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Nós somos chamados a pregarmos a sã doutrina. Atos 6, o verso 4: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A segunda verdade que esse texto nos dá: as armas que devemos usar para destruir as fortalezas nas mentes das pessoas é a palavra de Deus. Irmãos, nós podemos até ter algumas questões sociais dentro da igreja. Nós podemos fazer isso porque é interessante para a comunhão, é interessante para os relacionamentos, para o convívio, para que nós nos ajustemos e temos oportunidade de nos conhecermos mais uns aos outros. É gostoso e é bom nós termos atividades dentro da igreja, mas não é esse o meio para nós levarmos pessoas a Cristo e para fazermos com que as pessoas conheçam a Deus. O meio para que uma pessoa se achegue a Deus é através da pregação do Evangelho, é através do ensino das Escrituras Sagradas. E isso cabe a todo membro, anunciarmos a palavra, insta tempo e fora de tempo. A responsabilidade de nós levarmos pessoas a Cristo cabe a todo o membro. Se nós por vezes olhamos bancos vazios, devemos fazer uma autoavaliação e perguntarmos: por que eu não estou cumprindo a minha parte? Porque eu não estou cumprindo a minha parte? Porque eu não levei ninguém a Jesus? Porque eu não cumpri a ordem de Jesus Cristo para fazer discípulos, para pregar o Evangelho a toda a nação? Por que eu não estou convidando pessoas? Por que eu não estou pregando o Evangelho? A terceira lição que esse texto nos dá é: desviar-se da sã doutrina é o mesmo que apostatar da fé. E por último, a disciplina eclesiástica é uma necessidade na igreja para o seu bem-estar. Uma igreja que não disciplina, ela mostra que ela não tem zelo para com Deus. Que Deus nos ajude a nós sermos uma igreja comprometida com o Evangelho, comprometida com a sã doutrina. Seja uma igreja que tenha zelo com Deus, uma boa consciência, e uma igreja que afaste aqueles que são contrários às Escrituras Sagradas, com ensinos contrários à palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero suplicar, ó Pai, que da Tua graça para com a Tua igreja, que ela seja fortalecida na verdade, na sã doutrina, que ela seja, Pai querido, instruída no Teu nome, através da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai querido, a nos fortalecermos e a não nos desviarmos, mas ficarmos firmes na palavra do Senhor. Ajuda-nos pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém.